É isso aí. Então, gente, Bem-vindo, Fernando. vamos agora para a segunda palestra da noite, né? Intitulado O Papel da IA na Engenharia de Sistemas. E aí, falar de IA em engenharia de sistemas realmente daí é aquele teaser, né? Com certeza muito esperada. E quem vai falar para a gente sobre esse tema é o Fernando Sarracini Júnior. Ele que é mestre em engenharia mecânica pela Universidade de Campinas, tem MBA pela USP e engenheiro na Ford Motor Company. Fernando, fica à vontade para iniciar a sua apresentação. Aqueles que tiverem perguntas vão colocando no nosso Q&A aqui de perguntas e ao final o Fernando vai responder elas para a nossa audiência. Legal, legal, tá bom. Bom, eu sou Fernando Sarracini, sou um dos gerentes do time de engenharia de sistemas da Ford. A Ford tem um time global de engenharia de sistemas. Eu tenho pessoas no meu time aqui na América do Sul, no México, nos Estados Unidos. Somos por volta aí hoje 150, 170 pessoas aqui na América do Sul, então um time bastante grande, uma grande representatividade na região. O time de South America da Ford de Engenharia de Sistemas é responsável por cerca de metade do desenvolvimento de engenharia de sistemas dos produtos globais, e a gente trabalha nos produtos globais. Bom, hoje eu vou falar aqui então de inteligência artificial, vou também tocar no ponto do uso de simulações, como a inteligência artificial pode contribuir de uma forma geral nas atividades de engenharia de sistemas, tá? Para contextualizar, vamos conversar rapidamente. O que é inteligência artificial? A gente escuta muito falar, né? Mas o que é inteligência artificial? Uma regressão linear é um tipo de inteligência artificial, é uma técnica supervisionada de aprendizado de máquina, de machine learning. É um tipo de inteligência artificial. Clusterização também, definir ali padrões, né? Grupos, é uma técnica não supervisionada de aprendizado de máquina também, muito famosa, né? Muito comum. A Alexa tem inteligência artificial, reconhecimento de voz, um modelo para converter voz em texto, um modelo para processar esse texto e depois retornar uma resposta e devolver de novo áudio, né? Um novo modelo de áudio aí para retornar áudio. Então, existe todo um pipeline aí de áudio, texto e depois retorna áudio, né? Ali tem bastante modelo, né, de machine learning, de deep learning, no caso, inteligência artificial. Spotify, Netflix usa inteligência artificial, reconhece padrões, coloca lá a sua lista de música, de filmes preferidos, usa muito de clusterização para isso, né, para determinar padrões de usuário e com isso sugerir uma lista, né, de vídeos e de filmes e músicas. O Gemini, o GPT, o Grok, o Claude, é o que está mais na moda agora, né? É o que a gente chama de IA generativa. É um tipo de deep learning, de redes neurais, utiliza aí uma estrutura de transformers. É inteligência artificial, e talvez hoje muita gente pense que só o chat GPT e o Gemini é inteligência artificial, mas na verdade é muito mais amplo do que isso. E tem muita gente que já está dizendo o aprendizado de máquina clássico e o novo aprendizado de máquina, mas na verdade tudo isso é inteligência artificial. O Gemini, então, agora faz parte, né? O Gemini é um dos modelos de IA generativa que produz conteúdo, que é o que está mais na moda agora. Visão computacional também é inteligência artificial, usa de redes neurais, estrutura IOLO, tem algumas estruturas de redes neurais específicas de visão computacional. Está ali dentro, né, de aprendizado de máquina e inteligência artificial. Bom, então assim, quando a gente fala de inteligência artificial, precisa ter esse entendimento amplo, não pensar apenas no chat GPT, no Gemini, no Grok, na IA generativa. Então, tem que realmente avaliar o contexto e vai aplicar aquilo que for
mais eficiente para resolver aquele problema. Se eu posso fazer uma regressão linear, por que eu vou aplicar redes neurais para resolver um problema que eu posso resolver com regressão linear? Então precisa ter esse cuidado, né? Entender realmente qual é o método mais eficaz para resolver aquele problema. O mais complexo nem sempre é o mais eficaz, toma cuidado com isso. Bom, hoje a gente vai, logicamente, abordar muito a IA generativa, que é o que está mais aí na moda e o que envolve a geração de conteúdo. Bom, e eu quero contextualizar aqui a situação. Eu vou puxar um pouco para a área automotiva, que é a área que eu trabalho, e trabalho há 20 anos nessa área, né? Eu comecei com powertrain, desenvolvendo software de gerenciamento do motor e da transmissão. Hoje estou nesse time de engenharia de sistemas. O desafio da área automotiva é muito grande, é um desafio muito grande. O carro, ele tem hoje um carro moderno de 100 a 150 módulos eletrônicos dentro ali do carro. Vamos jogar aí para cima, né? Esses 150 módulos eletrônicos, eles têm um software que roda ali dentro. Hoje a gente está chegando com esse software embarcado, total, nesses 150 módulos, na casa de 500 milhões de linhas de código. 500 milhões de linhas de código, uma complexidade muito elevada. Esses módulos, né, esses 150 módulos, conversando entre si o tempo todo, trocando informação através de protocolo CAN, LIN, Ethernet, 500 milhões de linhas de código. A projeção é que esse número vai pular para 1 bilhão de linhas de códigos nos próximos anos, até com o uso da própria IA generativa ajudando a produzir software, né? E a complexidade requer a engenharia de sistemas. Não tem como sobreviver nesse nível de complexidade sem a engenharia de sistemas. E também já não tem mais como sobreviver, já temos esse entendimento, sem o uso de IA, para nos ajudar a lidar com essa complexidade, a entender e lidar com essa complexidade. A gente está caminhando para um conceito de Software Defined Vehicle, um veículo definido por software, onde as experiências realmente são definidas por software. Tem o hardware, né? O hardware faz parte, né? O carro ele é um sistema mecatrônico, mas as experiências tunadas, personalizadas, dado o uso intensivo de software, onde a gente também é capaz de atualizar software com facilidade no veículo. Esse é o objetivo, né? Essa é a visão de um Software Defined Vehicle. Bom, com isso a gente consegue aí uma direção semi-autônoma, autônoma, um gerenciamento de energia mais refinado, até agora com o advento dos veículos elétricos, entretenimento avançado com esses HMIs, com esses clusters, essas telas avançadas, heads-up display e tudo mais, tendo que suportar regulamentações, no caso do Brasil, a regulamentação de emissões, por exemplo, o Procon VL8, não é trivial, é um desafio lidar com o Procon VL8. Como eu já comentei também, atualizações over the air, essa questão de ser capaz de atualizar o software do veículo, como a gente atualiza um celular, não é trivial, requer toda uma arquitetura, requer engenharia de sistemas, requer bastante implementação de código para isso. Bom, e assim, não precisa nem falar que com toda essa quantidade de software embarcada no veículo, engenharia de sistemas necessária, é necessário automação de teste, né? Hoje a capacidade de produzir software é muito maior do que a capacidade de testar software. Essa é a grande preocupação. A grande preocupação é como que a gente vai testar. Primeiro, como que a gente vai colocar essa arquitetura, esse design, garantir essa integridade, essa robustez, e como que a gente vai realmente conseguir testar a capacidade de teste. Ela tem que acompanhar a capacidade de implementação, senão a gente tem um problema. Com isso, a gente precisa de automação de teste. Bom,
A engenharia de sistemas, para lidar com essa complexidade, ela traz essa visão holística, essa integração. O engenheiro de sistemas ele tem que ser muito bom tecnicamente, ele tem que ser muito bom também de soft skills. Eu costumo falar que o melhor engenheiro de sistemas é o que combina o hard com o soft skill. Esse é o muito bom, né? Porque ele tem que ser capaz de influenciar também as decisões técnicas e ele precisa de hard e soft skill para isso. Soft skill, comunicação, resiliência, assumir risco, negociação, bom, e por aí vai. Para a gente desenvolver um produto, um veículo, são muitos times envolvidos, né? Então você tem o time de experiência do usuário, regulamentações, próprio time de engenharia de sistemas, time de segurança funcional, cybersecurity. Quanto mais conectado o veículo, mais cybersecurity necessário. Time de hardware, componentes, o próprio time de desenvolvimento de software, verificação e validação. Bom, um time muito grande, existe esse pipeline que já é muito conhecido aqui de quem está na palestra, né? O V da engenharia de sistemas, que começa aqui do usuário e vai... bom, aqui a gente pega esses stakeholder requirements, os desejos do usuário, converte isso para o que seriam os requisitos de sistema, depois subsistema, componentes, implementa e retorna testando, unitário, integração, subsistema, sistema e volta para o usuário. Do usuário para o usuário. É uma cadeia longa, né? É uma cadeia longa, envolve diversos times, envolve um grande desafio. Quanto mais tarde a gente detecta um problema, mais caro fica a solução desse problema. Quando eu tenho o carro já montado, é muito caro, né? Um veículo protótipo, aqui já veículo montado, testando, custa muito caro. Então aí vem aquele ponto que o Adail comentou, que é muito importante fazer o shift left. Então, esse é o objetivo. Shift left aqui traz para o lado esquerdo. A qualidade, ela começa já na conversa com os stakeholders. A qualidade não é quando o carro já está produzido, quando o protótipo está montado, não. A qualidade já é aqui, é logo aqui no topo esquerdo, é a qualidade. E aqui que a gente faz o handshake de requisitos com stakeholders, depois a gente deriva os requisitos de sistema, depois subsistema, componentes. Esses requisitos, eles precisam ser muito bem trabalhados, precisa ter qualidade, precisa ter robustez, atender os critérios do INCOSE. Esse é o shift left, aqui é que faz a diferença. Depois esses requisitos vão ser implementados, começa a ficar muito, muito caro a gente recuperar um requisito mal feito. Então, é muito importante o lado esquerdo, shift left, né? Esse é o objetivo. Bom, vamos agora rapidamente abordar etapa a etapa como a inteligência artificial pode ser aplicada. Quando a gente começa ali no topo esquerdo da experiência do usuário, então a gente consegue usar a IA generativa para detalhar casos de uso, buscar experiências aprimoradas, a gente consegue determinar padrões e modelos do usuário, até utilizando dados conectados. A gente os carros hoje são conectados, os dados vão para a nuvem, esses dados podem ser usados. Geração e revisão dos requisitos, desenvolvimento de protótipos virtuais. Hoje, rapidamente, a gente consegue, utilizando aí um Copilot, né, um VS Code, Copilot, gerar ali um protótipo virtual e simular uma primeira experiência para a gente poder fazer um handshake. A gente consegue conectar com o Figma e gerar algo direto ali de uma tela do Figma. São muitas as possibilidades. A gente tem visto que com o uso da IA a gente reduz esses alinhamentos com o time de experiência do usuário na metade do tempo, ganha uma eficiência incrível, acelera demais o processo de handshake, porque tudo fica mais organizado, mais claro, né? Os protótipos virtuais. Quando a gente pula para o time de engenharia de sistemas, a gente consegue gerar requisitos a partir dos requisitos dos stakeholders, quer dizer, derivar requisitos. A IA nos ajuda a derivar requisitos.
A IA ajuda a extrair requisitos de uma documentação legacy. Então, você tem uma documentação que já está lá faz tempo, precisa modernizar essa documentação, a IA ajuda a extrair, ajuda a corrigir. Então, aqueles requisitos que não são completos, que são vagos, que são ambíguos, a IA consegue nos ajudar muito a melhorar esses requisitos. A IA nos ajuda a simular os requisitos, isso é muito importante. Shift left, vamos simular os requisitos para ganhar qualidade e robustez. A IA consegue, de uma forma muito eficiente, colocar cobertura de teste. Aí aqui eu quero chamar a atenção, que é o seguinte, tem que ter cobertura de teste. O requisito não é nada sem o test case, o test case também não é nada sem o requisito, os dois andam juntos, né? O ser humano é muito bom para definir os casos de teste que a gente chama de happy path ou positive testing. Quando tudo vai bem, o resultado é o esperado. O ser humano é bom para definir esse. Porém, o ser humano não é bom, não é tão bom para definir os unhappy paths, os negative cases, os negative testing, onde a gente por exemplo, não atende às pré-condições e realmente é esperado que algo não ocorra. Ou os edge cases, os casos limites, os casos excepcionais. Quando a gente precisa definir algo um pouco fora do padrão, o ser humano não é tão bom, a IA consegue nos ajudar, aumentando a cobertura de teste. Quanto maior a cobertura de teste, maior a robustez, porque a gente vai conseguir pegar um problema antes do problema chegar no usuário final. Esses mesmos casos de teste, eles já vão ser usados também do lado esquerdo do V. Durante a simulação, os mesmos casos de teste já são usados. A IA ajuda com segurança funcional, análises de cybersecurity. A gente consegue colocar ali um gamification, a gente consegue atribuir notas para essas documentações. A IA não tem mais peer review, né? Um revisa o documento do outro. A IA ela consegue, de uma forma muito padronizada, e fazer essas correções e atribuir notas e todo mundo na mesma régua, né? A IA generativa ela é probabilística, mas a gente tem visualizado que num dado range ela consegue manter um padrão, e ajuda muito a estabelecer uma régua. Bom, a gente verifica que a gente consegue melhorar aí mais requisitos e a gente consegue fazer algo que é uma quebra de paradigma. A gente consegue aumentar a cobertura de teste muito, de 2 a 5 vezes, coisa que humanamente não é possível fazer. Bom, vamos falar de simulações. A IA ela consegue nos ajudar aqui, primeiro, né, a confirmar as experiências desejadas, buscando simular os requisitos. E aqui eu quero chamar a atenção para algo muito interessante: requisitos executáveis. Nesse momento que a gente está com essas ferramentas de IA generativa, os requisitos eles têm que ser aquilo que a gente chama machine readable. Eles têm que ser entendidos, compreendidos pela máquina. E com isso a gente pode ser capaz de executar esses requisitos. E aí não tem mais ambiguidade, né? Não tem, eventualmente, requisito de teste. Tem um requisito que é o teste, porque o requisito é executável. O requisito entrelaçado ao teste. Não sei se o Adair ainda está por aí, mas ele vai ligar as coisas, né? Ele colocou alguns pontos aí que correlacionam com isso que eu estou falando. E não tem mais ambiguidade, porque o requisito é executável. E isso fica muito favorável usando junto com o IA. Né? A IA consegue ler o requisito, executar, você já tem o resultado, já é a simulação, o requisito vai implementar e depois o mesmo vai testar, não tem mais ambiguidade. Deixa eu mostrar rapidamente um vídeo, vamos ver se eu consigo passar aqui, exemplos de simulações fazendo shift left, né? Deixa só eu trazer isso daqui para cá.
Então, aqui está sendo possível ver a simulação rodando aí? É um vídeo, né? Legal. E vão ser testados, e daí com isso não tem mais ambiguidade, né? Não tem o requisito e o teste, e depois você ter a dificuldade de ter que fazer o teste que bate com o requisito, que cobre o requisito. Muitas vezes o time se preocupa tanto com o requisito e esquece do teste, ou se preocupa só com o teste e esquece do requisito. Então tem que tomar cuidado com isso. Aqui são sistemas automotivos, casos reais de simulação do grupo, né, do meu grupo, e mostrar, né, como que esses requisitos podem ser executáveis, então usando essa combinação de MATLAB e Python, né, por exemplo. A gente usa de outros recursos, esse é só um exemplo rápido. Bom, vamos adiante. Bom, não precisa nem falar que quando a gente pega um problema na simulação, a IA também nos ajuda a entender a causa raiz desse problema e depois ajuda também a propor a solução, gerando o modelo, ajustando o requisito e por aí vai. E com isso a gente consegue uma eficiência enorme, a gente consegue reduzir esse processo na metade do tempo com o uso de IA. Verificação e validação. Depois que o software foi implementado e a gente tem a peça física a ser testada, o sistema físico, no mundo automotivo a gente tem alguns níveis, né, e alguns níveis de protótipo. A gente faz testes primeiro só em nível de software, depois faz testes em nível de módulo eletrônico, depois a gente junta os módulos eletrônicos numa bancada, existe um outro nível de bancada, e aí é que a gente vai para o veículo. Em todas essas etapas, a IA, ela novamente, ela consegue nos ajudar a avaliar resultados de testes em todos esses níveis, a encontrar causa raiz para problemas, propor soluções. Então, assim, é um outro nível. Nesse nível de complexidade de 500 milhões de linhas de código que a gente tem que, de fato, testar exaustivamente, já não consigo mais visualizar sem o uso de IA. Foi antes de ontem, desligaram o meu Copilot. Tiraram a licença aqui do meu Copilot. Meu, parecia que estava faltando água aqui em casa. Pelo amor de Deus, liga esse negócio de novo. Quem que foi que desligou o meu Copilot? Né? Volta esse negócio aqui. Então não dá para ficar mais sem isso. Quando o veículo vai para a produção, usando dados conectados, usando clínicas, usando análise de veículos em concessionárias que apresentaram falhas, a IA consegue fazer análise dos dados, a gente vai no carro, coleta os dados, entrega para a IA é muito eficiente em reconhecer padrões que a gente tem muita dificuldade para reconhecer, eventualmente precisaria de um expert para analisar, a IA consegue acelerar muito a análise de causa raiz. Né? Lembrando que o veículo tem aí mais de 100 módulos eletrônicos se comunicando simultaneamente. Então, não tem comparação. Outro ponto muito importante, futurização. A IA consegue trazer insights, combinar elementos, ideias de futurização, tanto para melhoria de experiência do usuário, quanto para redução de custo também. Então, assim, são muitos aspectos. Vamos tocar num ponto aqui assim. Eu vejo as pessoas muito interessadas em aprender sobre IA e querer entrar nesse mundo. Existem vários níveis de uso de IA. Né? Estamos aqui falando mais de IA generativa, como eu mencionei anteriormente. Se você é um usuário nível 1 que usa o chat GPT, beleza, você pelo menos já começou, né? Já está tirando algum benefício disso, a gente verifica que o chat GPT ajuda o assistente, você pergunta, ele responde, tem essa dinâmica, né, e quanto melhor a sua pergunta, melhor a resposta.
saber fazer a pergunta certa, o que a gente chama de engenharia de prompt, engenharia de contexto, é executar a pergunta para ter a melhor resposta. Tudo bem, você começou, mas o mundo está caminhando muito rápido e esse já é o arroz com feijão e esse já visualizo que nem é mais suficiente. Então, para a gente, como engenheiros de sistema, para a gente realmente se sobressair, precisa, no mínimo, hoje estar no nível 2. A gente tem que combinar skills de engenharia de sistemas com skills de software, precisa ter um skill básico de software, e precisa começar a integrar a IA em código. E você vai escrever um código e você vai fazer uso das LLMs, do Gemini, do GPT, via chamadas de API, e você vai combinar isso com as suas necessidades do seu negócio, porque você conhece do seu domínio, você não vai abrir um ticket para IT fazer isso para você, é você que vai fazer, você que vai implementar. E esse é o game changer, você combinar engenharia de sistema com skills de software, de forma que você mesmo vai resolver as suas necessidades de uma forma muito ágil. Para isso, precisa de um skill básico de software. E quando a gente chega nesse nível, nossa, faz uma diferença gigante. O terceiro nível, agora também muito comentado, o uso de agentes. O agente ele é uma entidade que ele tem a IA generativa ali na base dele, onde ele é capaz de tomar ações. Então, ele analisa o contexto, ele planeja, ele toma ações, ele cria arquivos, ele deleta, ele executa, ele clica, ele efetivamente pratica uma ação, uso de agentes, muito famoso o GitHub Copilot, que está embedded aí dentro do Visual Studio Code, por exemplo, que facilita demais essa dinâmica. E depois a gente vai para um quarto nível, que é um sistema multi-agente, onde você tem agentes, cada um com uma especialidade, que conversam entre si, tomam decisões e buscam resolver uma missão, né? Você entrega uma missão para eles de uma forma muito autônoma, eles trocam informação, atuam e chegam na conclusão daquela missão. Hoje já existem sistemas multiagentes implementados, onde a gente consegue executar todas as atividades da engenharia de sistemas e consegue chegar aí numa proposta. Eu vou comentar um pouquinho mais dos sistemas multiagentes. Eu sei que vão surgir perguntas, né, a respeito. Pô, mas e essa fragilidade aquela? Eu já vou retomar o assunto de sistema multiagentes. Quero só ressaltar também aqui o seguinte: quanto melhor a pergunta e quanto melhor os seus dados de entrada, melhor a saída, melhor as respostas. Se eu peço para você, eu sempre uso essa analogia com o meu grupo, se eu peço para vocês chutar, né? Onde que eu vou jantar hoje à noite? E não falo mais nada. Vai ter uma probabilidade ali de acerto, talvez uma probabilidade baixa. Agora, se eu der mais uma dica, se eu estreitar o escopo, se eu melhorar o contexto, a chance de acerto é maior. É a mesma coisa com a IA generativa. Quanto mais claro, quanto mais estruturado os seus dados de entrada, melhor a sua saída. Então, eu costumo usar muito essa estrutura, esse crafted, contexto, papel, ação, formato, qual é a audiência target, tom, forneça exemplos junto e forneça também os limites, os delimitadores. Tão importante quanto falar o que é, também é importante falar o que não é. Com isso, você estreita o escopo. E estreitando o escopo, o seu resultado vai ser muito melhor, o modelo vai funcionar muito melhor, você vai ter menos alucinações, restringindo mais o escopo, tendo um melhor contexto definido, uma melhor engenharia de prompt. Então, eu gosto muito desse acrônimo. A própria IA, se você tiver um prompt onde você ainda não está tão satisfeito, a IA mesmo te ajuda a confeccionar um prompt melhor. Você diz que você precisa colocar nesse formato, nesse padrão, ela te devolve e aí você consegue então utilizar o novo prompt. Isso ajuda demais. Que tipo de dados que
esses grandes modelos de linguagem consomem? Eles consomem texto, é puramente texto, né? Muita atenção a isso. Toda vida que for texto, os modelos consomem. Por isso que a gente faz a pergunta via texto. A gente coloca uma imagem, a imagem é convertida em caracteres, é processada, depois retorna e vira a imagem de novo. Existe um back-end, né, fazendo isso. É sempre texto, só que aqui eu quero chamar atenção para algo especial. E eu já vou fazer o link com a engenharia de sistemas. É o seguinte, tem que ter estrutura. Tem que ter estrutura. Para trabalhar com IA generativa, com inteligência artificial, você não consegue bons resultados sem estrutura. Então, por exemplo, né, JSON. JSON é um arquivo de texto que faz uma estrutura. YAML, também texto com estrutura. No mínimo, um Markdown. No mínimo, um Markdown. Não vai trabalhar com texto puro, com um bloco de texto jogado sem estrutura, porque o resultado não é bom. Então, no mínimo, um Markdown. Então, veja bem, os requisitos legacy que existem hoje aí na sua empresa, se eles não forem requisitos de boa qualidade, atômicos, seguindo, né, todas aquelas regras do Encode, e agora, se eles não estiverem estruturados, eles não nos ajudam tanto nessa nova era de IA. Você precisa pensar como você vai estruturar esses requisitos. Requisitos não estruturados não são bons, além das regras do Encode, né? O Encode é básico, é o arroz com feijão. Bom, quando a gente fala, por exemplo, de um Excel, um arquivo .xls, ele não é texto, ele é um arquivo binário. Arquivo doc é binário, não ajuda muito. Todos esses arquivos binários você tem que levar para texto para poder usar. Então, um Excel você tem que levar no mínimo para um CSV, um Comma Separated Value, e aí você consegue usar. Então, veja bem, busca estruturar os seus dados. É texto, mas é texto estruturado. Os requisitos, os test cases têm que ser estruturados. Muita atenção a isso. Quando a gente fala de trazer o uso de agentes para a engenharia de sistemas, esses agentes eles podem operar em todas as etapas do processo, né? Em todas elas, aqui no na simulação de check dos requisitos com os stakeholders, na geração de modelos, simulações e geração de requisitos de sistemas e subsistemas. Durante o próprio processo de implementação, não precisa nem falar, né, porque gera código e tal, depois na etapa de teste. Só que tem uma coisa, aqui tem um ponto muito importante, o ser humano. O ser humano tem que estar no loop. A gente fala muito hardware em loop, software em loop, mas agora a gente está entrando num novo momento, é o ser humano no loop, é human in the loop. Então, cada etapa o ser humano tem que fazer uma análise crítica, analisar, guiar. Análise crítica, analisar, guiar. Human in the Loop é o game changer combinado com o uso dos agentes. O agente, ele é uma entidade que tem contexto, ele tem uma missão, ele tem um papel, tem tudo aquilo que a gente falou antes. Ele tem ferramentas específicas que ele vai usar essas ferramentas ali para cumprir a missão dele. Cada agente vai ter uma especialidade, vai ter ferramentas específicas e vai ter memória. O agente tem memória, como o ser humano ele também tem memória. Quando a memória começa a ser muito ocupada, ele é como o ser humano, ele tem que largar algumas coisas e prestar atenção no que é mais importante. Existem estratégias de memória combinadas com os agentes. E isso é muito interessante, faz muita diferença. E tudo isso pode ser aplicado em todas essas etapas aqui do processo com uma eficiência hoje já muito grande. Aí alguém vai perguntar, pô, mas como que faz para evitar alucinações? Porque hoje o problema é esse, né? A IA alucina, como que você garante que o resultado é bom? Bom, assim, a IA generativa é probabilística, ela não é determinística, ela é probabilística. Então, sempre vai ter uma margem de variação, sempre haverá uma probabilidade, é estatística. A gente está sempre descobrindo qual é a próxima palavra, né?
para fazer o encadeamento de tokens, de palavras, como eu mencionei, a estrutura dos dados de entrada, a estrutura dos dados de saída. Você também pedir os dados de saída em um padrão específico estruturado também ajuda demais, além da própria estruturação dos dados de entrada. Prompts específicos, contextos bem definidos, como a gente comentou, quanto ações adicionais de contexto. Então, você ali tem um processo automatizado, que você já tem um contexto. O próprio usuário, Human in the Loop, pode agregar um pouco mais de contexto. A gente pode implementar um agente para validar as respostas de um primeiro agente. Um segundo agente validando um primeiro agente também tem mostrado um resultado muito bom. Agentes com características diferentes, em cima de modelos diferentes, com ferramentas diferentes, um agente validando o outro agente. Observabilidade e monitoramento. Isso aqui é muito importante, porque o ser humano fica com o pé atrás, né? Não é muito diferente quando surgiu o elevador, por exemplo. Quando surgiu o elevador, ninguém queria entrar no elevador. Depois, hoje parece loucura você subir pela escada, né? Não usar o elevador. Mas assim, como que a gente ganha confiança? A gente ganha confiança observando, monitorando, verificando que está indo num caminho legal e vai construindo essa cultura, essa confiança. Então precisa de observabilidade e monitoramento. Por isso que a gente não vai entregar o trabalho para IA e vai deixar uma cadeia longa e só ver o que aconteceu lá no final. A gente vai monitorar por etapas, é human in the loop. O ser humano no loop é muito importante, até para ele ganhar essa confiança. Ele vai guiando, vai ganhando confiança. E você vai tendo esse traceability etapa por etapa. Atenção ao traceability da engenharia de sistemas. Aqui também tem que ter muito traceability das coisas, né? Critério de paradas, não é só a missão, também é quando parar. Às vezes as coisas podem divergir, tem que ter critério de parada. Então, tudo isso daqui ajuda. Agora, imagina o seguinte, que a gente então vai ter um time de agentes em um futuro próximo. Na verdade, a gente já tem essas implementações hoje, já estão rodando, mas imagina que você, engenheiro de sistemas, você tem um especialista em UX, que é um agente aqui de IA junto com você, aí você tem um desenvolvedor de software, você tem um arquiteto, você tem todo aquele time cross-funcional, cada um agente aqui trabalhando junto com você. Isso leva o engenheiro de sistemas para um outro nível. Tanto em termos de eficiência, assim, de capacidade de execução de atividades, quanto de qualidade de robustez também. Você fazer uma conta, né, matemática muito grande na mão, ou usar a calculadora, ou usar o Excel. Né? Então, assim, é um outro nível. Em muito pouco tempo, todo colaborador vai ter um time ali de agentes. Em algum momento não vai ser mais recursos humanos, porque não é só humano, tem a máquina agora. Então, talvez vai ser recursos, não vamos poder chamar só de humanos, porque também vai ter a parte aqui dos agentes virtuais. Lembrando que cada agente tem uma característica, uma especialização, ferramentas, uma missão específica. Sempre lembrando que a análise crítica de todos os resultados, etapa por etapa, é importante para a gente ter essa confiança e chegar no resultado esperado. Né? Aqui eu não vou mostrar um vídeo, mas vou, no mínimo, mostrar essa tela, que é um caso de aplicação onde eu tenho um time de agentes que realizam as atividades para mim e eles conseguem executar todas as atividades de um engenheiro de sistemas. Requer esse acompanhamento, esse monitoramento e, às vezes, alguma interação, mas o nível de eficiência e o nível de entrega, capacidade, é um outro nível, né? Bom, aí alguém pode falar, pô, mas tá tudo tão legal, tão emocionante, mas e aí, qual que é o ponto, né? O contraponto? Bom,
tudo começa nas pessoas. Não é simples. Acho que a conexão caiu um pouquinho. Voltou, né? Conexão caiu um pouquinho, mas voltou. Tudo começa nas pessoas. As pessoas, para a gente poder realmente aplicar IA, saber que ferramentas utilizar, como utilizar, a cultura da organização, tudo começa nas pessoas. É necessário bastante conhecimento no domínio para realmente saber onde aplicar, onde dar valor, como aplicar. É importante que essas pessoas tenham skills. Precisa de conhecimento em software, em data science, em machine learning, pelo menos um conhecimento básico para realmente, combinado com o conhecimento no domínio, para realmente vai direto no ponto, aonde que eu vou agregar valor aplicando IA. E tem que ter essa cultura de aprendizado contínuo, porque hoje, o que a gente desenvolveu hoje, de repente daqui a um mês já está obsoleto. Então, esse aprendizado contínuo. A IA generativa, talvez seja a primeira tecnologia que tecnologia acelera a tecnologia. É muito exponencial, tá todo mundo vendo, tudo está acontecendo tudo muito rápido. Essa cultura de aprendizado contínuo é fundamental. Rastreabilidade dos artefatos para a gente ganhar confiança e conseguir monitorar. Visualização, eficiência, simplicidade. Então, buscar soluções simples, a solução adequada para aquele problema. Se pode ser mais simples, por que a gente vai ser complexo, né? Vamos ser mais simples. Ferramentas, ambiente digital integrado. Se você, engenheiro de sistemas, tem requisitos legacy, em documentos binários, que não tem estrutura, você vai ter muita dificuldade de aplicar IA num primeiro momento. Você vai ter que extrair essa sua base de dados, estruturar, tornar isso o que a gente chama de machine readable, de leitura pela máquina, né? E com isso você vai conseguir, a partir daí é que você vai começar a aplicar alguma coisa. Se você for tentar usar essa sua documentação não estruturada, o seu resultado não vai ser bom. Tá? E aí eu quero chamar atenção para um último ponto, que assim, tem muitas ferramentas, aí a gente, né, vira e mexe, conversa muito sobre ferramentas, de vez em quando existe até uma discussão muito acalorada sobre ferramentas. Ah, vamos usar uma ferramenta e não outra, porque isso, porque aquilo. A gente não pode esquecer que o principal não é a ferramenta. O principal não é a ferramenta. A ferramenta a gente vai buscar usar aquela que tiver acessível e tudo, mas o foco são nos dados, o foco são nos dados e no produto final. Então, muito atenção a isso, buscar não gastar tanta energia com a ferramenta e buscar mais energia com o foco, que são os dados e o produto final. Tá? Então, eu sei que a gente está aí com o tempo estourado, poderia passar a noite toda aqui falando, mas por hoje é isso, pessoal. Vou abrir para perguntas. Muito obrigado aí, Fernando, Tenha à pela vontade. participação. Temos aqui uma. Guilherme? Pessoal, quem tiver dúvida pode mandar aqui no QA, ok? Vou então me antecipar a minha, já que o pessoal ainda não mandou nenhuma. Ok. Vamos lá, eu acho que você apresentou muito bem, Fernando. Acho que esse a gente não, é um tema que esse ponto do aprendizado contínuo, né? Ele é essencial. E acho que o que eu gostaria mesmo de talvez que você pudesse colocar um pouco mais, como uma pessoa que está realmente se desenvolvendo e buscando entender um pouco melhor a aplicação da IA no dia a dia, quais são as dicas assim de cunho prático de o que você começa a fazer, como buscar
ter um pouco mais de capacitação na utilização da IA dentro e identificação dentro das minhas atividades do dia a dia como engenheiro. O que eu posso fazer ali para, desde primeiros passos, a quem já tem, como você mostrou naquela sua graduação, quem já está utilizando, já conhece, já sabe utilizar o ChatGPT, o Copilot, o que eu posso fazer para dar o próximo passo? Certo. Bom, então assim, skill básico de software, né? Então, por exemplo, o Python é uma linguagem mais acessível, é uma linguagem muito popular, que tem uma comunidade muito grande, muito adequada para trabalhar com data science, analytics, machine learning e tudo isso. Então, eu diria, skill básico de software, aprender um pouco de Python, aprender a ciência dos dados, buscar utilizar ferramentas como Visual Studio Code, como o GitHub Copilot, e com isso você vai conseguir dar o primeiro passo. Você vai conseguir tunar as suas ferramentas para a sua necessidade, de uma forma muito ágil e customizada, que vai fazer muita diferença. Skill básico, eu diria skill básico de software. Skill básico de software é um novo arroz com feijão. Perfeito. Além disso, o Fernando, também, já que aproveitando o espaço, você teria algum outro exemplo também que poderia apresentar em termos de como que a IA auxiliou na modelagem de algum problema, alguma situação que vocês já passaram, alguma coisa desse tipo, assim, trazendo uma coisa para um aspecto também um pouco mais prático? Não, sim. O que que acontece? Todos os sistemas, eles são modelados, né? Todos os sistemas da Ford são modelados e a IA, ela auxilia nesse processo de modelamento. Então, a partir dos requisitos, um modelo, o que a gente chama de behavior model, modelo comportamental, é gerado com auxílio de IA, e em cima desse modelo a gente executa simulações. E assim, não é um caso, na verdade são todos os casos, são todos os sistemas, né? O sistema de partida, o sistema de climatização, o sistema de lighting, de iluminações, o sistema todos os sistemas são modelados, e isso é normal. É com base nesse modelamento e nessas simulações, e a execução desses requisitos é que a gente garante a robustez e a qualidade do design. E isso é feito em etapas, né? Então, existe um primeiro nível de modelamento e simulação em nível de sistema, depois existe um outro em nível de subsistema. Existem algumas etapas que eu não posso ser tão detalhado aqui, mas todos os sistemas passam por esse processo. Entendido. Temos aqui também uma pergunta do Leonardo. Ele pergunta aqui: caso a IA erre com convicção, quais as ferramentas ou como o engenheiro deve validar aquilo que foi gerado pelo assistente? Certo. Bom, aí é o seguinte, quando a gente busca executar um modelamento, você não tem um único requisito, você tem um conjunto de requisitos, né? Então, assim, vou puxar essa pergunta para o lado do modelamento e da simulação, certo? Então, você tem um conjunto de requisitos. É com base nesse conjunto e nessa generalização que a análise é feita. A análise, ela não é feita com base em uma única resposta, em um único ponto. Ela é feita com base numa generalização e num volume de informações maior. Então, existe ainda uma probabilidade de haver uma convicção enorme de erro? Existe, mas é uma probabilidade muito baixa. Um sistema tem milhares de requisitos e test cases. Então, com essa generalização, a probabilidade de erro convicto é muito baixa. E depois que tudo isso é feito, existem outras etapas. Existe a etapa de revisão pelo time cross-funcional, depois existe a própria etapa de testes em diversos níveis. Então,
tudo isso, todo esse contexto, né, todo o framework faz parte. Não é uma única pergunta e uma única resposta, é todo um framework, todo um pipeline extenso de verificações após verificações e uma generalização bastante grande que garante a qualidade e a robustez. Deixa eu só ressaltar mais um ponto. O trabalho, até o Adail ele tocou em algum momento nesses pontos. O trabalho hoje ele usa, né, então esse método, o método Agile, o mindset Agile. As funcionalidades elas são implementadas uma a uma. O veículo ele é delimitado em features, esses features têm funcionalidades e o trabalho é funcionalidade por funcionalidade. Esse escopo bem delimitado, reduzido por funcionalidade também ajuda muito a minimizar alucinações, facilita demais, né? É o método, então assim, percebe que tem todo um framework e um método, né? Perfeito. Nós temos uma pergunta do Rainer Ferraz Passos. Obrigado pela apresentação. Pensando na ideia de estruturar os dados e documentação, você já teve alguma experiência com estruturar os requisitos, casos de uso, pacotes, etc., de uma forma padronizada no projeto, em SysMLv2, com a intenção de que fique readable para as máquinas e, assim, explorar modelos de IA para dar assistência aos processos do engenheiro ou do designer? Legal, ótima pergunta. Eu não tive experiência com SysML V2, porém, hoje a gente está estruturando requisitos de forma que existe uma sintaxe, existem keywords, existem color codes. Essa sintaxe, essa linguagem é reconhecida, é muito próximo de uma linguagem de software, porém ainda é uma linguagem natural, atende os padrões do Encode e é o que a gente chama de machine readable, né? Então a gente trabalha nesses requisitos usando essa linguagem, a gente faz pull request no GitHub, faz versionamento utilizando o GitHub, porque é machine readable, é muito próximo de uma linguagem de software, e com isso traz a estrutura. E como é machine readable e como é reconhecido, né, por exemplo, pelo GitHub, é muito adequado para trabalhar com o IA. A IA reconhece muito bem. Nessa questão de estruturação, deixa eu mencionar mais um ponto. A estruturação também envolve o quão completo é o requisito. Então, um requisito ele tem que ter um requisito funcional, né? Vamos falar de um requisito funcional. Ele tem que ter precondition, pré-condição, trigger e resultado esperado. Você tem que ter esses três elementos para ser completo e ser testável. Um requisito funcional que não tem esses três elementos, se ele não tiver um dos três, ele não é testável. E com isso ele não está agregando valor, um requisito funcional. Muita atenção ao quão completo é o requisito para ele ser testável, principalmente os funcionais, né? Principalmente os funcionais. Ainda tem os requisitos não funcionais de qualidade, até o Adail mencionou antes, que também tem que ser verificáveis, mas o que eu verifico na prática muito é que muitas vezes os requisitos funcionais não têm essa estrutura completa e isso quebra totalmente o sistema, né? Muita atenção. Todo requisito tem que ser verificável, testável, seja não funcional ou funcional, tá? Bom, agora, já que não temos mais perguntas, né, eu gostaria de agradecer ao Fernando pela apresentação, por esse excelente tópico, tema super atual, super importante para nós. Fica aqui o convite para mais e mais vezes vir participar aqui, seja dos nossos fóruns, sejam de outros eventos daqui organizados pelo Encose.
Agradeço a todos vocês que participaram também na noite de hoje, ao longo desta semana do nosso evento. Foram palestras riquíssimas, que com certeza fortaleceram aí cada vez mais a disseminação da engenharia de sistemas aqui no Brasil, dentro da nossa comunidade. Vou aqui mais uma vez relembrar, né, que aqueles que ainda não preencheram o feedback, que o façam, para que possam participar também aqui do sorteio, né? Quem tiver interesse aqui, sorteio de um treinamento dentro de uma ferramenta de MBSE. E o Inclusive Brasil agradece a todos e fica também aqui, nós ficamos à disposição sempre para tirar dúvidas, conversar, trazer novos temas. Acompanhe a gente nas redes sociais, nós estamos sempre divulgando material em português, para que cada vez mais nós consigamos ampliar essa comunidade de engenharia de sistemas aqui no Brasil. Muito obrigado a todos e uma ótima noite, um excelente fim de semana a todo mundo. Um abraço. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.